Olá, meu caro amigo leitor, tudo bem com você? Hoje estou aqui para falar de um grande clássico da literatura, grande clássico da ficção científica. Hoje é a vez de falarmos sobre a Guerra dos Mundos. E se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Leonardo e é um prazer conversar com você sobre leitura. Hoje vamos falar sobre a Guerra dos Mundos, escrito por H.G. Wells em 1898. Muito tempo. E esse livro aqui, capa dura, edição novíssima, claro, não podia faltar aqui entre os meus vídeos do canal. Gostei bastante e hoje nós vamos conversar como esse livro influenciou a nossa cultura e como ele se baseia em traumas passados. Para quem não sabe, H.G. Wells foi grande escritor de grandes livros de ficção científica, sou grande fã dele. Ele utilizava do sci-fi para enfiar na nossa mente ali temas sociais, fazer com que reflitamos sobre as grandes questões da humanidade e da sociedade, e com essa roupagem folclórica às vezes, né, uma coisa bem sci-fi mesmo. De início esse livro aqui, nós temos aqui algumas explosões acontecendo em Marte, sendo observadas, e depois caem na Terra alguns cilindros, e desses cilindros saem maravilhosos alienígenas para tomar a nossa Terra. Então começa um ataque ali a um bairro próximo, a uma cidade próxima de Londres, e o povo começa a entrar em desespero. Esses marcianos que saem dessas cápsulas, eles são trípodes, né, igual esse da capa do livro aqui, né, e eles começam a atacar as pessoas com raio, né, raio de calor, raio laser, e eles começam a submeter a cidade a uma aniquilação total, sem querer negociar, sem deixar nada para trás. É uma coisa bem destrutiva. E ali nós acompanhamos um narrador anônimo como sendo um homem comum, né? Dada a parte ali, ele acaba encontrando outras pessoas que têm outros pontos de vista, né? Um atirador e um padre, por exemplo, consegue entender essa guerra, essa invasão planetária de formas diferentes de acordo com o que cada um tem da vida, né? E essa busca dos marcianos era apenas para devastação mesmo, né? Vai mudar ali o estado civil das coisas para destruição por si só. Os humanos não conseguem se comunicar, não conseguem entender quais as intenções que esses marcianos têm aqui nesse livro. Por que eles estão fazendo isso, né? Qual o intuito? Só destruição pela destruição? Então ele fica ali e esse narrador vai colocando a gente em posições de tentar montar um contexto, entender como eles se comunicam a partir dos olhos dessa pessoa que é leiga no assunto, né? E a proposta aqui que eu senti, que a proposta do autor é nos posicionar em relação à nossa própria humanidade. Lembra que eu falei que ele utiliza dessas alegorias para trazer temas sociais? Então, primeiro, a fraqueza humana. Se fôssemos invadidos por qualquer outro seres superiores em tecnologia, o ser humano não conseguiria dar conta. Por quê? O livro foi escrito em 1898, né? Não existia ali, por exemplo, códigos nucleares, ataque nuclear, não existia o armamento que tem hoje. Mas o ser humano, pelo ser humano, desconsiderando a tecnologia, nós somos muito frágeis, né? Não somos muito melhores do que outros animais. O terror de todo europeu, né, se pararmos para pensar, né, que é a invasão da minha propriedade, a invasão das minhas terras na mão de um desconhecido. E a alegoria desse livro é justamente isso. Eles vêm de fora para tomar e destruir o que é meu. Aí você fala assim, nossa, mas é só uma história de terror, isso aqui não tem contexto. Foi o que aconteceu aqui nas Américas, né? Que chegaram com um poder tecnológico muito mais avançado do que os próprios indígenas, mas chegaram para causar a destruição, chegaram para tirar a terra deles, né? E o europeu chegou aqui com todo o seu armamento e tecnologia avançada para a guerra e tomou as terras. Então esse livro aqui ele não fala nada diferente do que já não aconteceu. E é por isso que é tão interessante essa metáfora sobre o de fora que vem tomar o que é nosso. De onde mora esse medo? De onde vem esse medo? Por quê? Isso é um medo humano, né? Por quê? Será que eu tenho medo daquilo que eu causo nos outros? É como se fosse o Batman, né? Ele morre de medo de morcegos, então ele vai ser o morcego para a sociedade, né? Trocando em miúdos, o medo dele ele vai infligir em outro. E as colonizações não foram diferentes, né? Se o medo do europeu era perder suas terras, porque a história da Europa toda banhada em conquistas e guerras, né? Então o medo perpetua até os dias de hoje, vai muito além se é só um medo humano ou não. A gente tem que lembrar aqui que esse colonialismo, ele causou esse medo, né? E na verdade, na época que foi escrito o livro, em 1898, ele tinha um fascínio por essa nova tecnologia, né? A gente tem que lembrar o contexto da época, né? Uma era pós-industrial, então assim, a tecnologia avançava a passos largos, assim como hoje é pra gente a tecnologia digital como avança, e causa um pouco de impacto nas nossas decisões. O autor tinha ali que criticar esse medo e colocar o porquê que as pessoas se comportavam daquela forma. Era o medo e o fascínio pela inovação. E a história mais famosa desse livro aqui, ele não se resume a só isso, né? A história mais famosa desse aqui foi a narração desse trecho desse livro aqui da invasão dos alienígenas,
é narrada num rádio em 1938 por Orson Welles. Ele causou um pânico. Que ali a gente vê o poder da mídia, o poder da manipulação da informação e como que isso afeta as pessoas diretamente, né? Ele começou a narrar a história desse livro aqui, né? A invasão alienígena, como se fosse de fato verdade. Ele começou a romancear o trecho, né? Fizeram ali uma produção sonora, fizeram ali uma produção artística sobre o barulho dos alienígenas chegando, e ele desesperado gritando: eles estão chegando, eles estão matando as pessoas. Imagina você na sua casa lá, em 1938, tecnologia muito fraca ainda em vários lugares, escutando pelo rádio que o mundo está sendo invadido por seres alienígenas. Quem não escutou que isso era uma narração em parte do livro, se desesperou. E isso teve uma comoção em massa, né? Um pânico em massa, acreditando que de fato isso era verdade. Então, só para que você entenda como isso está incutido na nossa realidade, principalmente nas produções artísticas, eu vou citar aqui alguns filmes que eu tenho certeza que você conhece, que trata desse tema da invasão territorial, tá? Filme Independence Day, né, protagonizado pelo Will Smith, né? Teve também aquele filme Guerra dos Mundos, que foi a adaptação desse livro aqui, protagonismo do Tom Cruise. Teve também O Dia em que a Terra Parou, que era um filme de 51 e foi feito um remake com Keanu Reeves. É um filme mais fraco, mas também trata da mesma coisa, né? Teve recente aí, né, Um Lugar Silencioso, também são alienígenas que estão aqui na Terra para tomar o que é nosso. Tem outro do Tom Cruise chamado No Limite do Amanhã, em que tem uma invasão alienígena e ele tem que voltar várias vezes, como se fosse um videogame, né? Perde a vida e volta várias vezes para não deixar sucumbir. Tem aquele filme A Chegada, da Amy Adams, ela que faz a protagonista, que tenta se comunicar com esse ser extraterreno. Tem também Sinais, com Mel Gibson e Joaquin Phoenix, filme um pouco mais antigo, mas maravilhoso. E ainda sobre o livro maravilhoso da editora Suma de Letras aqui, capa dura, né? Essa versão aqui é capa dura e ilustrada, né? Alguns capítulos aqui possuem imagens para contextualizar, tá bom? Espero que você tenha gostado, esse livro é maravilhoso, eu gostei bastante, sou grande fã do Wells. Acesse espaçols.com.br e fique por dentro de várias notícias, várias leituras, indicações, em vídeos, em textos. Eu tenho certeza que você vai gostar, desde já te agradeço, siga nas redes sociais e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!